Essa é a segunda parte de adubação, que eu vou estar dando mais uma explicação para vocês sobre adubação, tá? Como eu tinha falado, né, as recomendações que a gente tem que fazer quando vai se fazer uma adubação numa planta, né? Que eu estou vendo que tem muitos iniciantes que têm muita dúvida sobre isso, tem muito medo de fazer adubação. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples, para que não tenha essa dúvida. E um dos motivos para se fazer a adubação, a importância de se fazer a adubação. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, a importância da adubação é muito grande, né? Eu tinha até comentado com vocês sobre um texto que o senhor Idaca falou: morre-se mais plantas por excesso de adubo do que por falta de adubo. Sim, mas a importância da adubação é que é a seguinte: eu não posso fazer nenhum procedimento na planta sem que ela esteja bem saudável, tá? Então, essa é uma das importâncias da adubação, tá? O que seria isso? Seria o seguinte: como vocês já sabem, a gente faz um procedimento que é um procedimento chamado poda de raiz, ou pinçagem, ou desfolha. São vários procedimentos que a gente faz no bonsai, que a gente só pode fazer esse tipo de trabalho com a planta saudável, né? Então, como é que a gente vai conseguir manter a saúde da planta? É através da adubação. É através da adubação, o local correto, né? Um local bem arejado, né? Que a gente fala, onde ela possa receber uma boa ventilação. Então, tudo isso é importantíssimo ressaltar para vocês. Não adianta fazer uma adubação com uma planta muito debilitada. A gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido. Mas, bom, é importante que ela esteja sempre saudável. Então, a forma de manter ela saudável é através da adubação. A adubação, como eu falei para vocês, ela pode ser de maneira química ou orgânica, né? Vai depender muito da espécie. Esse, por exemplo, é um curumatsu, o pinheiro negro japonês. O curumatsu, ele trabalha trabalha em simbiose com fungos, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, a micorriza. Então, no pinheiro negro, a gente vai tentar evitar de estar usando esse adubo químico, né? Esse adubo que eu falei para vocês, a formulação NPK 414-8 ou 10-10-10. A gente vai estar evitando de estar usando esse adubo, porque esse adubo ele acaba matando um pouco dessa micorriza. Aí pode vir a prejudicar a planta. O adubo osmocote, né? Liberação lenta, que é um adubo capsulado, a gente pode até estar usando. Ele é um adubo de liberação lenta, ele tem micro e macronutrientes, tá? Vai ser ótimo para a planta. A gente pode estar trabalhando com ele da seguinte forma: posso fazer, sempre lembrando, primeiro uma pré-rega, tá? Faço uma pré-rega, fiz uma pré-rega e em seguida a gente vai estar fazendo a adubação. Eu posso até estar usando esse mesmo dosador. O dosador a gente vai, vamos colocar assim, vamos usar um pouco de bom senso. Eu não vou usar um dosador cheio, tá? Posso usar meio dosador, como eu tinha comentado para vocês, mata-se mais planta por excesso de adubo do que por falta de adubo, tá? Então foi feita a adubação. Como é uma adubação, ou é um adubo de liberação lenta, eu não tenho aquele problema de eu ter que fazer uma segunda rega, né? Ele é um adubo de liberação lenta. A liberação dele vai ser conforme a umidade e o calor. Feito isso, de qualquer forma, eu vou fazer mais uma adubação para a gente não perder o fio da meada. Faço mais uma rega. Tá? Está feita a adubação. Tá? Esse adubo osmocote, ele pode trabalhar também em conjunto com o Thai-Gold, porque ele contém micro e macronutrientes, que vai compensar o que não tem nesse de cá. Não que esse adubo não seja muito bom, viu? Ele é um adubo muito bom. Então essa seria uma das situações, a importância da adubação. O que acontece? Em que época que a gente vai se fazer a adubação? Normalmente a gente faz a adubação naquele período de dilatação da planta. E quais são esses períodos, né? Primavera, verão e meados do outono. Nesse período a gente faz essa adubação. Ela pode ser química, pode ser orgânica. Lembrando com os cuidados com o pinheiro negro, tá?
Mas por que a gente tem que fazer porque nessa época do ano, né? Primavera, verão, outono, é aquele período que a planta está em crescimento, né? Então ela precisa também não só de nutrientes para se desenvolver, como também depois para fazer uma reserva de nutrientes para ela poder passar aquele período de dormência, que seria o inverno, né? Agora, esse período ele vai variar de região para região. Eu não sei a região que você está, o estado que você está, né? Então, isso aí é questão de observação, tá? Ver em que período de dormência a sua planta entra, em que época do ano que ela entra nesse período de dormência. Então, a princípio, seria o básico sobre adubação, tá? Quando a gente vai trabalhar com pinheiro negro, as coníferas em geral, a gente vai trabalhar com esses dois adubos praticamente, o Osmocote e o Thai-Gold, tá? Que é para não correr o risco da gente matar muita micorriza. Esse seria o procedimento com pinheiro negro. E outro detalhe, né? Por acaso, essa planta minha está debilitada, né? Então, qual seria o outro procedimento que eu iria fazer? Se diz a regra, né? Em planta debilitada a gente não faz muita coisa, né? Mas eu preciso recuperar essa planta. De que forma que eu vou estar recuperando essa planta? Eu vou fazer uma adubação mais branda, né? Se a recomendação para uma planta dessa é uma colherzinha como essa daqui, eu vou usar um pouco menos até perceber que a planta começou a reagir e recuperar, né? Então a recomendação seria essa. Em vez de você usar a medida 100% da medida, você vai reduzir um pouco essa dosagem e sempre com aquela dica, sempre nas bordas do vaso e fazendo aquela adubação bem branda, bem suave, até perceber que a planta começou a recuperar. Agora, precisa saber o porquê dessa planta estar debilitada, tá? São detalhes que eu vou estar, nos próximos vídeos, eu vou estar comentando com vocês também sobre isso daí. Uma planta debilitada, por que ela ficou debilitada, o que eu devo fazer nessa situação. Por enquanto a gente vai estar comentando um pouco sobre a adubação, que é para esclarecer bem. Então a adubação química para pinheiro negro seria no máximo o Osmocote. Depois em seguida pode estar se usando o Thai-Gold. Aí vocês podem trabalhar junto ou intercalado, sempre naquele período de dormência da planta. Sempre no período de dilatação da planta, tá bom? Eu acredito que com esses detalhes vocês não vão ter problema. Como eu falei, para mim fazer alguns procedimentos com a planta, ela precisa estar saudável. Então, se a gente não fizer essa adubação nesse período, o que acontece? Quando chegar o inverno ou início da primavera, eu estou com uma planta debilitada por falta de adubo. Então, o que eu tenho que fazer? Mas diz que nessa época do ano eu preciso fazer poda de raiz. Sim, se a planta estiver saudável. Entendeu? Se a planta estiver saudável, a gente faz o procedimento. Se a planta não estiver saudável, nós vamos pular esse ano e no próximo ano a gente faz. Porque o risco de perder a planta pode ser muito grande. Porque se eu mexer nas raízes da planta com uma planta debilitada, o risco dela morrer é muito grande. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da saúde da planta. Aí eu tenho uma planta, vamos colocar aqui, olha. Vocês devem ter me acompanhado quando eu fiz esse trabalho aqui com esse cambuí, né? Quando eu mostrei a situação que ele estava dentro do vaso, eu fiz um replantio. Na verdade eu fiz quase um pouquinho mais do que um falso replantio. O que a gente faz? Nunca se faz uma adubação após o replantio. A gente tem que esperar um pouco, né? Para que a planta se recupere, para que aquelas raízes cicatrizem, para a gente poder estar entrando com uma adubação. Isso aqui é uma mirtácea. As mirtáceas em geral são plantas fortes, inclusive essa é uma planta muito forte. Eu não sei como é que ela estava sobrevivendo naquele vaso, né? Então, já se passou mais ou menos mais de 20 dias que eu fiz o procedimento. Então agora sim, eu vou estar fazendo uma adubação. Eu vou estar entrando com uma adubação química, né? Que vai ser o Osmocote. O procedimento é o mesmo. Já percebi que a planta já recuperou. Procedimento: primeiro uma pré-rega,
Vai hidratar bem o substrato. Tá? Olha, fiz uma boa hidratação no substrato. Em seguida, vou fazer vários pontos, né? A intenção de fazer essa adubação nas bordas do vaso é para que a gente puxe o enraizamento das bordas do vaso. Tá? Eu estou enterrando o osmocote para evitar aquele problema de, na hora da rega, o jato d'água jogar o osmocote fora. Então eu gosto de fazer assim. Não sei se é a maneira correta. Eu aprendi a fazer assim, gosto de fazer e tenho tido bom resultado. Posso estar enganado, tá? Como digo, muita coisa que eu faço, vou mostrar para vocês, são experiências que eu tenho feito com minhas plantas e tem dado certo. Não é uma regra, hein, viu? Cada um vai adotar uma regra diferente, tá? De adubação. E se estiver dando certo, ótimo. Se não der certo, vocês vão saber o resultado. Tá bom? Bom, eu fiz a adubação. Essa adubação é um adubo de liberação lenta, de 3 a 4 meses. Tá? Como eu já expliquei para você, o osmocote, né? Eu posso fazer junto com essa adubação com o Thai-Gold também, que não tem problema. Tá? Fiz a adubação, a planta já está indo para um local mais arejado, ela está recuperando bem, tá? Então essa seria a adubação após o replantio. A gente geralmente faz essa adubação uns 20 dias após o replantio, para não ter o problema de queimar mais raízes novas que estão começando a soltar agora, tá bom? Então essa seria a adubação feita após o replantio. Vou deixar ela para cá. E vamos usar essa outra aqui também. Aqui nós temos um bosque de pitanga, né? Eu fiz uma desfolha para me ver a ramificação, fazer a seleção de galhos e em seguida a gente fazer um trabalho. A ideia dessa desfolha, como eu comentei para vocês também no vídeo anterior, é para a gente ter uma ideia da ramificação como está e ter o controle de pragas e doenças. Nesse aqui nós vamos fazer uma adubação à base do Thai-Gold. Vamos fazer uma adubação com o Thai-Gold. Talvez o pessoal não conheça como que funciona o Thai-Gold, né? Primeiro sempre uma pré-rega. Eu sempre gosto de fazer isso. Primeiro fazer uma rega, uma pré-rega, né, na verdade. Em seguida, fiz a pré-rega, vou estar usando o Thai-Gold, é um adubo farelado, né? Um adubo muito bom, por sinal, para uso no bonsai. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, ele é fabricado, né, à base de fungos, né, que são benéficos na natureza, né? E esses fungos, eles são fotossensíveis à luz. Então eu gosto de trabalhar com eles sempre assim, ó. Procuro enterrar, para proteger eles da luz direta do sol. Então essa é a maneira correta de se fazer uma adubação. Desculpa mais uma vez, não é a maneira correta, é a maneira que eu uso para fazer a adubação. Pode ter a maneira correta, para mim tem dado certo. Eu não posso falar para vocês assim, essa é a maneira correta, sendo que existem vários outros tipos de maneira de se adubar. E essa é a maneira que eu adotei, tem funcionado bem para mim, então eu posso estar repassando para vocês. Ó, fiz a adubação, em seguida eu jogo mais um pouco d'água, para o adubo incorporar bem ao substrato. Olha, vocês estão vendo, eu estou jogando água com um borrifador, eu não estou regando. Estou jogando um pouco d'água, só para que ele incorpore melhor. A rega funciona de outra forma, tá? Depois, assim que eu tiver uma outra oportunidade, eu vou estar falando para vocês como que seria a rega. Então, a adubação seria isso, tá? Eu vou tentar puxar mais um vídeo para vocês, para não ficar muito comprido, para me falar um pouco sobre a adubação foliar. Essa aqui seria a adubação granulada, com osmocote, adubação com Thai-Gold, tá? É uma adubação farelada e adubação granulada com adubo de liberação lenta. Essas são duas adubações diferentes. O pinheiro negro
e uma mirtácea, uma nativa, tá? Após o replantio, que eu mostrei com o cambuí para vocês, uma planta já foi replantada, já tem um bom tempo, tá? E essa daqui só foi desfolhada, só para vocês terem uma ideia. No próximo vídeo, eu vou estar tentando mostrar para vocês a adubação foliar, quando que a gente faz, como que fazer, e a dosagem que a gente pode estar usando. Inclusive, eu vou falar sobre uma dosagem homeopática. É uma dosagem que a gente usa para não correr muito risco. Então, essas daqui seriam duas formas de adubação, tá bom? Para vocês terem uma ideia de quando e como fazer a adubação e por que a importância da adubação, tá? Então, até o próximo vídeo. Quem gostou, é só dar uma clicada aí, se inscrever e entrar em contato comigo para tirar mais alguma dúvida. E muitas vezes acaba passando alguma coisa batida, né? E aí o pessoal, mas e isso? Olha, vamos entrar em contato. Vou estar tentando fazer vários vídeos de acordo com as dúvidas que vão aparecendo, tá bom? Por enquanto fico grato e até o próximo vídeo, que é a continuação da parte de adubação, tá bom?